Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Estamos chegando aqui no Acorda Vascaínos nesse sábado, dia 9 de março de 2024. Muito bom dia para você, muito obrigado pela sua companhia. E eu peço a você, geralmente não peço, mas vou pedir hoje, para dar aquele like aqui embaixo, compartilhe esse vídeo aí pelos seus grupos, de WhatsApp, de Facebook, de Telegram. Vai ser muito bom, porque esse vídeo vai ser recomendado a mais pessoas. Eu queria falar, e tem um grande balizamento, porque amanhã nós temos um jogo contra o Nova Iguaçu, sobre um tema que não tem a ver com o jogo, tem a ver com o comportamento. É algo que eu acho que a gente precisa balizar. E eu me sinto muito a cavaleiro, porque eu respeito a opinião de todos os profissionais que trabalham na mídia, todos os profissionais que trabalham na imprensa. Não quero acreditar que tenha A, B ou C que faça um tipo de peso maior na sua opinião por conta de clubismo. Talvez eu esteja sendo utópico, sim. Mas eu quero acreditar que o bom jornalismo preza, acima de tudo, a observação quando você vai dar uma opinião, o embasamento, e quando você vai dar uma notícia, que você tenha boas fontes, que você apure. É o básico de uma boa escola de jornalismo. Para você opinar sobre um tema, você precisa estar inteirado dele. E acho até que para o bom jornalista é até necessário que ele tenha passado por aquela situação. Eu ouvi muitos comentários ontem a respeito do tema confusão em São Januário. O jogo de quinta-feira entre Vasco da Gama e Água Santa foi marcado por uma confusão, sim, por um momento de briga em campo, desentendimentos, troca de amabilidades entre os jogadores, algo extremamente normal na minha ótica. Jogo que não tem confusão não é jogo. E eu falo de jogo de baralho, falo de jogo de dama, falo de jogo de roleta. Todo jogo tem discussão. Ou você nunca jogou com um tiozão seu que você diz assim, você está roubando, você está escondendo uma carta. Por que você não usou aquela pedra quando você está falando do dominó, por exemplo? Todo jogo tem uma discussão, todo jogo tem uma competição, porque o jogo é para ser vencido. Apesar do Barão de Coubertin, de que o importante é competir, no jogo, e nos jogos grandes principalmente, o importante é vencer, caro Barão de Coubertin. Então não há como você negar que a discussão, que a briga por espaço, que a rivalidade, ela aumente. Eu me lembro, nos anos 80, havia uma dupla de enxadristas, Karpov e Kasparov, os dois russos, que lutavam muito, mas muito, para ser o maior enxadrista do mundo. Um provocava o outro provocava um. Um ganhava do outro, o outro ganhava do um. Mas eram grandes amigos. Eu me lembro, nas pistas de Fórmula 1, Ayrton Senna e Alain Prost discutiam muito, farpas e brigas e ameaças. Quando Senna morreu, o segundo piloto a chegar no Brasil foi Alain Prost, para homenageá-lo. Quem viu o filme Rush vê numa rivalidade entre o piloto James Hunt e o piloto Niki Lauda o que eu estou falando aqui. Do fato de Niki Lauda ter se acidentado em Nürburgring, ter ficado com boa porcentagem do seu corpo queimado, mas se recupera e vê do hospital o rival James Hunt, bonito, famoso, diferente de Niki Lauda, mas desprovido de beleza, não tão famoso. E ali ele viu nas vitórias de James Hunt o combustível para voltar e naquele mesmo ano do acidente recuperar os pontos e ser campeão do mundo. E dizer a James Hunt, quem não viu o filme me perdoe,
Você me ajudou a ganhar o título. As suas vitórias me incentivaram a me recuperar o quanto antes. Mas havia brigas, havia reclamações, haviam farpas. Achar que no futebol uma discussão, uma briga, um desentendimento não vai acontecer é não viver, é não entender o que é o futebol. Dizer que é uma vergonha quando os jogadores brigam, sim, como qualquer briga é uma vergonha. Só que eu quero discutir aqui, e não quero apoiar, longe disso, que isso é algo normal. Sim, é algo normal e não sejamos hipócritas. Você dizer que é normal não quer dizer que você apoie. Mas você dar uma conotação de surpresa, uma conotação de culpa a algo que é extremamente comum acontecer, não há dúvida nenhuma, gente, que é uma opinião hipócrita. Me perdoem. O que aconteceu quinta-feira em São Januário acontece desde que o futebol é futebol. Desde que os times se enfrentam em campo. As equipes são adversárias, não são inimigas, mas são adversárias. Têm a mesma intenção, a mesma vontade de vencer e ganhar espaço. E isso a gente não pode achar que é normal criar um clima de rivalidade, de animosidade. Como é que foi o jogo de quinta-feira? O Vasco, super favorito, mete 2-0 com 16 minutos. Vem o Água Santa, faz um gol no final do primeiro tempo e se anima. Vai para cima do Vasco no segundo tempo corajosamente e empata. E o empate para o Água Santa é algo fora do comum. Uma festa. Claro, você comemora e você irrita o time grande. Você vira o jogo. E há rivalidades, por quê? Porque o Água Santa tem jogadores que já rodaram por aí, que por certo já cruzaram com alguns jogadores do Vasco, e as rivalidades elas permanecem. Há um código de ética no futebol, que aquilo que ocorre em campo termina fora de campo. Quem bate não sente, quem apanha sente. Então, a gente tem que pensar bem que fica sempre uma rusguinha, sempre fica uma rivalidade, sempre fica uma dúvida. Todas essas situações que aconteceram quinta-feira em São Januário, dentro do campo, envolvendo atletas, envolvendo comissão técnica, é muito comum, infelizmente, mas é no futebol do mundo. Porque não venham me dizer que é privilégio apenas, como eu li de São Januário, porque se você diz, como eu li numa pesquisa, por que São Januário tem tantas confusões? Ora bolas. Vasco Esporte, ano retrasado, o jogo foi em São Januário ou foi na Ilha do Retiro? São Paulo e Palmeiras, no domingo passado, foi em São Januário ou foi no Morumbi? Curitiba e Cruzeiro, no estádio da Vila Capanema, foi em São Januário? Vila Capanema em São Januário, ano passado no Campeonato Brasileiro? Santos e Corinthians, em que quase o goleiro Cássio foi atingido pelas costas por um torcedor. O jogo não acabou. Esse jogo foi em São Januário ou foi na Vila Belmiro? Ora bolas, companheiros, paremos com essa hipocrisia, com essa perseguição barata, porque tá feio. Porque tá feio. A falta de entendimento, a falta de mínimas ações básicas. Como diz meu companheiro Lédio Carmona, vocês querem acabar com o Vasco? Qual é a intenção? Por que esse preconceito? Porque isso é preconceito, sim. É sim, é não entender como um clube de Zona Norte tem uma torcida tão gigante, como um clube de Zona Norte, um clube formado por portugueses e por operários e por gente pobre, consegue ser tão próspero em termos de amor, em termos de paixão. Porque a gente vê nos torcedores de Fluminense e Flamengo, principalmente no Fluminense, uma rusga com o Vasco, uma inveja, uma raiva, um rancor do Vasco. O Flamengo não, o Flamengo ainda consegue ter um mínimo de certeza de que ele quer ver o fracasso do Vasco esportivamente. Mas me parece que os torcedores do Flamengo têm um pouco mais de consciência da importância de ter um Vasco. E acho engraçado que a mídia tome, sem acreditar no clubismo, um partido quando vê dioturnamente problemas em várias praças e não estampa em manchete porque São Januário tem tanta confusão. Tem tanta confusão no Brasil. Não sejam hipócritas. Tem tanta confusão no mundo. Na América do Sul, na Argentina, no Uruguai.
Na Espanha, onde Vinícius Júnior foi chamado de macaco. O mundo é assim do futebol. Esqueçam o Vasco. Deixem o Vasco viver. Mas vocês não vão ganhar. A opinião de vocês é infrutífera e chega a ser ridícula, simplesmente pelo fato de que não há razão para levantar essa suspeição. Eu concordo que uma briga é algo totalmente desprovido de razão. Razão que eu digo de criar aquele tumulto. Mas eu entendo quando se cria um tumulto. Sabe por quê? Porque os que escrevem, os que falam, os que dizem alguma coisa, os que opinam, já brigaram na vida. Já vestiram uma camisa de uma pelada e brigaram com o adversário. Já discutiram com o tiozão da carta que você acha que ele está roubando para ganhar o buraco. Todos nós já discutimos no trânsito, discutimos com o caixa do supermercado porque o preço está alto, discutimos com o frentista da gasolina que erra, ao invés de botar R$ 100, ele deixa a bomba passar. A gente discute por tudo. A vida é feita de antagonismos para que a gente possa chegar a um senso comum. Viver nesse mundo maravilhoso do Dr. Parnassus, de que não, precisa ter mais equilíbrio. Que equilíbrio, cara pálida? A gente está falando de ser humano, você não tem equilíbrio. Você que pede, você não tem. E se tem, eu lamento, porque faz parte da natureza, principalmente do sul-americano, sim, responder, sim, argumentar, claro, sem violência, mas você reage. Porque se você não reage, você é atropelado. Uma discussão equilibrada não é uma discussão. Não há equilíbrio quando se confrontam opiniões. Até porque o adversário quer desequilibrar você. Porque um jogo é feito de desequilíbrios. Você ataca espaços em que o seu adversário é mais frágil para causar desequilíbrio dele. Claro que uma discussão não é um jogo, mas uma discussão é uma imposição de ideias. É você querer privilegiar a sua ideia em detrimento do outro, usando de argumentos, que muitas das vezes o outro não aceita e se desequilibra, e é normal. Então esse papo hipócrita de vamos ter mais equilíbrio, jogador tal poderia ter mais equilíbrio, tudo bem, o João Vitor talvez tenha passado um pouco da medida, mas a gente não sabe o que o João Vitor já ouviu do Neilton, se já não ouviu, ou o que ele ouviu no momento. Porque é claro, Zinedine Zidane, quando dá a cabeçada em Materazzi, ele é julgado pelo mundo todo, porque ele não teve equilíbrio de segurar a cabeça. Mas a gente sabe o que o Materazzi disse para ele? Você teria o equilíbrio de, num jogo em que você está com a cabeça quente, ouvir que a sua mãe é uma prostituta, de que a sua irmã já fez espontaneamente sexo com outro, ou com ele no caso? É complicado, cara, quando atinge família, porque quem fala isso, e eu entendo, eu estou colocando aqui a dualidade, eu entendo que no caso do Zidane, por exemplo, tudo bem, ele se desequilibrou, óbvio que ele se desequilibrou, mas eu acho que nós não podemos julgar o desequilíbrio de uma pessoa porque a gente não estava na pele dela, a gente não ouviu essa pessoa, a gente não sabe o que foi dito para ela, a gente não sabe o que ela tem na cabeça. E a gente vive numa sociedade em que o fomento da resposta, o fomento da pressão, o fomento da independência fazem com que a gente tenha cada dia menos equilíbrio. A gente pode ter equilíbrio para algumas situações. É a mesma coisa de você dizer para uma pessoa que está passando uma situação de pânico que ela tenha calma. 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 E você diz, calma o quê, cara? Olha só a situação que a gente está, você está pedindo calma. E tem pessoas que reagem e pessoas que não reagem. E é muito fácil pedir equilíbrio ou falta de equilíbrio depois do caso ocorrido. Porque quando ocorre com você, você discute. Às vezes, uma postura sua de rir de uma reclamação de alguém ou de você gritar é uma falta de equilíbrio. Tem gente que na morte de alguém dá gargalhada. Essa pessoa é equilibrada ou desequilibrada? Tem gente que fica séria e não chora. E você fica pensando, ele está bem? Ele deveria chorar. Então a gente mede absolutamente todos os equilíbrios e desequilíbrios da pessoa. E quem somos nós para julgar os outros?
Porque quando um homem bate numa mulher, é nítido que ele está desequilibrado. Porque apesar de talvez a mulher ter dito algo muito duro para ele, ele precisa ter consciência de que ele é mais forte que a mulher. Porque aí passa do desequilíbrio para a covardia. Agora, quando alguém é xingado, como Gary Medel foi, quando alguém é soqueado, como Gary Medel foi, e não estou defendendo o Medel, que não é nenhum santo. Não é nenhum santo. E acho que sim, como capitão, precisa ter, sim, um certo equilíbrio. Mas entendo quando ele perde o equilíbrio. Porque quando ele sai do vestiário depois do jogo e ouve, como eu soube, boca de pontinho, 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 é difícil, cara. É muito difícil. Quem somos nós para julgar isso? Agora, transportar isso para a hipocrisia, o mau caratismo, desculpe, de que São Januário é palco sempre de confusões, isso é preconceito, isso é bullying, isso é algo irritante, que essas pessoas querem imputar a um clube de Zona Norte, querem dar razão a um desembargador, a um juiz, alguém que seja, que despacha dizendo que está numa comunidade perigosa, onde pessoas bebem e caem pelo chão. Que preconceito em pleno século XXI. Que coisa de estapafúrdia, que falta de decoro, que falta de vergonha. Você que defende isso. O que aconteceu no estádio do Vasco, o que acontece em todos os estádios do Brasil, o que acontece na sua casa, o que acontece na sua rua. Uma briga acontece quase sempre. E quase sempre, sim, é por falta de equilíbrio. E você ajuda de que forma essas pessoas a terem equilíbrio? Você cobra delas e você tem equilíbrio? Então eu não tenho mais paciência para discutir isso. E vou lutar com unhas e dentes. Porque hoje, por exemplo, eu vou ver o Fla-Flu à noite. Se tiver alguma confusão, eu vou gritar todo dia aqui no canal. Cadê? Por que o Maracanã tem sempre confusão? Porque Flamengo e Fluminense recentemente tiveram uma confusão séria do lado de fora e eu não vi a mesma bronca da imprensa. Não vi a mesma bronca da imprensa para 3 meses de São Januário interditado. Do tamanho como a Vila Belmiro, do tamanho como a Vila Capanema. Ficamos 3 meses sem torcida. A Vila Capanema foi invadida por torcedores do Cruzeiro, jogou um jogo com o Vasco sem torcida e na próxima já jogava com torcida. Então esse país não dá exemplo absolutamente nenhum. E não somos nós que vamos julgar e não é a imprensa que vai julgar isso. A gente não tem esse direito. Porque a gente precisa opinar, mas em cima de um embasamento de um país que julga a revelia. De um país que não é justo, é injusto em absolutamente tudo. Então não me venham com esse papo, esse chorume de que São Januário é o escambau. O mundo é assim, caros amigos. A sua casa, o seu apartamento, o seu bairro é assim. Saia na rua que você vai ver uma discussão. Será que você vai sentar com a pessoa e dizer: nossa, que falta de equilíbrio, você não está vivendo a situação para saber. Julguemos menos, façamos mais por nós. Olhemos mais para os nossos próprios rabos antes de cuidarmos dos rabos dos outros. Tá chato isso. O que aconteceu em São Januário é normal, é simples e normal e vai acontecer reiteradas vezes. Só que vocês compraram um barulho errado. Porque exatamente por ser início do ano, a gente vai ver toda semana uma confusão. E aí eu quero ler, eu quero ouvir, eu quero entender dos especialistas, dos cabeças, dos importantes, das personalidades, dos dirigentes, os mesmos depoimentos. Preconceituosos, separatistas, segregacionistas em relação ao Clube de Regatas Vasco da Gama. E não falo aqui porque sou apaixonado pelo Vasco, não. Porque isso é sim uma discriminação. Taxar, rotular sempre o Vasco como um clube da confusão é covardia. É ser covarde. É não entender que esse é um problema do mundo. É um problema de uma sociedade cada dia mais nervosa, de uma sociedade cada dia mais difícil. Porque nos anos 70, 80, aconteciam também brigas. E brigas enormes. Em campo e fora de campo. Lembra? O Ramírez, uruguaio, correndo atrás do Rivelino? Lembra? Lembra o Mir Pernambuquinhos mais velhos, acabando com a final de 66 no Maracanã, Flamengo e Bangu? Lembra? Lembra aí de casos emblemáticos
de jogadores do passado que arrumavam confusão. Sejamos menos hipócritas, gente. Pensemos mais da razão do desequilíbrio das pessoas, que não justifica a confusão. Eu, em momento nenhum, vou defender que a confusão seja a melhor solução, mas é inevitável em certos momentos. As brigas são inevitáveis em certos momentos. E você cobrar equilíbrio de quem joga, equilíbrio de quem é cobrado diariamente, porque se aquele jogador tem equilíbrio, mas perde o jogo, nós vamos ser os primeiros a bater nesse jogador. É isso. O jogo tira uma pessoa do equilíbrio. O jogo faz uma pessoa ficar sim ligada no 220. Não dá para a gente cobrar uma postura diferente, talvez até um pouco mais pensativa. Mas vamos entrar na solução. É como eu estava falando. Tem muita gente que fala, tem muita gente que comenta, tem muita gente que está no bolo, tem muita gente que analisa, tem muita gente de fora demais que fala, mas que nunca entrou numa briga. Nunca discutiu. Talvez por omissão. Talvez por covardia. E desculpe, omissos e covardes não podem opinar sobre coisas que acontecem em momentos de brigas e desequilíbrios. Também não denomina corajoso quem briga. Não há uma denominação disso. Porém, eu quero entender para poder criticar. Eu quero saber o que houve para poder criticar. É a mesma coisa de dizer por que aquele cara fez isso. Essa é a pergunta. Eu preciso entender primeiro antes de julgar. Aqui a gente julga muito antes de entender as coisas. Não se metam com o Vasco, não. Deixa o Vasco viver a vida dele. Parem de querer criar confusão. Parem de querer passar a procuradores, a ministros, a juízes, a desembargadores ideias. Porque vocês não gostam do Vasco. Porque vocês se importam negativamente com o Vasco. Que por vocês o Vasco não existiria. Como me disse um grande amigo ontem, o problema do Vasco foi ter nascido. Nasceu, criou-se a implicância. Daqui a pouco tem o Faísca Tá On, canal Atenção Vascaínos. Tchau.